Queridos, nesse mês de outubro, vésperas do mês de novembro, que é o nosso mês da gratidão, e nós costumamos dizer que nós recebemos hoje respostas de orações que fizemos ontem. Então, se nós queremos um mês especial da gratidão, nós temos que aprender a orar nesse mês para colher os frutos do próximo mês. Então, que nós possamos entender a importância da prática da oração. E a oração, o desafio da fé cristã. Interessante pensar que a prática da oração sempre é um grande desafio na vida de todo cristão. Nós sabemos que hoje multidões foram para algum lugar exatamente com a expectativa de serem ouvidos através do sacrifício de um Deus que nós sabemos que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem pernas e não anda, tem nariz e não respira. E aí multidões vão atrás na expectativa de serem ouvidos. Mas nós cristãos sabemos que temos nosso intermediador e que Deus ouve a nossa oração. Mas infelizmente um dos maiores privilégios que nós deixamos de lado é exatamente a prática da oração. É buscarmos a Deus de todo o nosso coração, no nosso tempo, a sós com Jesus. Mas um dos maiores desafios da prática da oração é entendermos que não tem a ver com a gente, mas tudo tem a ver com Jesus. Foi esse tema da mensagem do domingo passado, sobre a realidade que nós entendemos que quando falamos de oração, nós não estamos falando sobre nós, mas nós estamos falando sobre Jesus e o que Ele deseja fazer na vida de cada um de nós. É aceitar a nossa insuficiência para descansarmos na suficiência de Jesus. Quanto mais entendemos que a oração não tem a ver conosco, mas tem a ver com Jesus, nós entendemos o quanto nós somos insuficientes e o quanto nós precisamos da suficiência de Jesus. Afinal, foi Ele mesmo que nos ensinou. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nas palavras do apóstolo Paulo, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E Jesus, reconhecendo a nossa insuficiência, Ele diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A realidade que nós entendemos é que Cristo conhece a nossa insuficiência. Ele sabe da nossa limitação humana e da realidade que nós não conseguimos por nós mesmos buscar a presença de Deus. E de forma graciosa, Ele veio ao nosso encontro. E de forma graciosa, Ele é nosso intermediador. E de forma graciosa, Ele deixa claro que sem Ele, nada nós podemos fazer. Richard Foster, nesse livro, Celebração da Disciplina, ele diz: orar é mudar. A oração é a principal via usada por Deus para nos transformar. Se não estivermos dispostos a mudar, deixaremos a oração de lado. E ela não será uma característica perceptível em nossa vida. Quanto mais próximo chegarmos do coração pulsante de Deus, mais enxergaremos a necessidade de sermos conformados a Cristo e mais desejaremos isso. O que ele está dizendo é que Deus responde à oração. Então, se nós queremos mudar a nossa vida, se nós queremos ser transformados, é preciso a prática da oração. E quanto nós mais praticarmos a oração, mais próximos do coração pulsante de Deus nós estaremos. E quanto mais próximo de Deus nós estaremos, mais nós entenderemos que precisaremos ser semelhantes a Cristo. Cada vez mais buscarmos a imagem e semelhança de Cristo sendo restaurado na vida de cada um de nós. A maneira de avaliarmos em quem está o foco das nossas orações é avaliarmos a profundidade da nossa espiritualidade. Então, quando nós entendermos o quanto nós somos profundos na nossa espiritualidade, nós vamos entender quem é o foco. Se somos nós ou se somos Jesus. Se vivemos a superficialidade, o foco está em nós. Mas se desejamos a profundidade, estará em Jesus o foco. Então, a maneira de avaliar como anda a nossa espiritualidade, qual é o foco da nossa oração, o quanto nós focamos em nós ou em Jesus,
basta ver isso. Se a nossa espiritualidade é superficial demais, se limita apenas a práticas externas, a vir à igreja, a estar no meio do povo de Deus, a uma hora ou outra fazer um ato de bondade, nós percebemos que o foco está em nós. Mas se nós queremos um tempo maior de intimidade com Deus, nós perceberemos que nós não estaremos mais no centro, mas Jesus será o nosso centro. E só para entender, quando o foco está em nós, esforço humano com finalidade meritória. Nós vamos perceber que tudo que nós fazemos, nós entendemos como um sacrifício para que Deus venha nos honrar, para que através dos méritos nossos, Ele venha nos abençoar. Vir à igreja é um sacrifício, ler a Escritura é um sacrifício, a prática da oração é um sacrifício, com uma única expectativa, que Ele vai nos abençoar por méritos nossos. Mas quando o foco está em Jesus, nós sabemos que os méritos são concedidos gratuitamente. Não há um esforço humano recompensado por Deus. Há apenas a graça, a bondade e o amor de Deus sendo revelado em Cristo Jesus, pelo sacrifício que Ele fez em nosso lugar. Mas só para entendermos um pouco, quando o foco está em Jesus, a nossa religiosidade se torna cansativa e vazia. Nós não temos ânimo para fazer nada. E aquilo que nós fazemos parece não ter sentido algum. A ansiedade causada por um esforço não recompensado. Eu tento ver o que Deus está fazendo, respondendo o meu sacrifício, Ele não está fazendo nada. Ele não está respondendo da maneira que eu queria. E aí então vem a ansiedade e o questionamento das práticas devocionais. Será que vale a pena orar? Será que vale a pena ler a palavra? Será que vale a pena ter um tempo a sós com Deus? Será que exatamente Deus está vendo o que eu estou passando? Queridos, quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Quando o foco somos nós iremos apenas colher aquilo que nós estamos plantando com o nosso esforço. Como o salmista diz, nós estamos comendo pão que penosamente nós granjeamos. Nós acordamos de madrugada, vamos dormir tarde e comemos apenas o esforço do nosso trabalho. Mas quando nós entendemos que nós oramos e descansamos em Deus, aí sim, nós vamos colher o fruto daquilo que Deus tem a fazer na nossa vida. Jesus condena a espiritualidade focada em nós. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então Jesus deixa claro que qualquer tipo de espiritualidade focada em nós, Ele condena. Ele fala assim, não pratique nenhum ato de justiça diante dos homens, com uma única expectativa, receber a recompensa deles. Caso você assim o faça, a promessa é, o Pai Celestial não vai recompensar a sua vida. E aí ele dá alguns exemplos para a gente. Uma religiosidade de aparência, oração formal e vazia. Ele fala no capítulo 6, aqueles que vão nas praças públicas, aqueles que vão no templo, colocam-se em pé e oram diante dos homens, com única expectativa de serem ouvidos pelos homens. Mas essa oração é apenas formal e vazia. Uma prática enganosa, dar esmolas sendo mendigos espirituais. Nós entregamos com a mão direita, mas a esquerda toma conhecimento. Nós fazemos algo em favor de alguém, mas com a expectativa de sermos aplaudidos por esse alguém. E um vazio preenchido de vaidade. A prática do jejum. Jesus deixa claro que quando nós jejuarmos, que nós não venhamos aparecer diante das pessoas com o coração abatido, cansado, com a expectativa que alguém veja o sacrifício que nós estamos fazendo. Mas na verdade nós estamos apenas cheios de vaidade. Nós não queremos nos esvaziar de nós mesmos. Nós queremos apenas preencher a vaidade que nós carregamos no nosso coração. Qual que é a recompensa disso? Tesouro que corrompe com o tempo e com as atitudes. Nós percebemos que ao longo de uma espiritualidade focada em nós, aquilo que nós construímos, a qualquer momento pode ir embora. E queridos, quanto que nós experimentamos isso na nossa vida? Mudanças circunstanciais, mas passageiras. Há dias felizes, mas breves. Há momentos que nós recebemos uma oração, resposta de uma oração, mas aquilo que era bênção torna-se maldição.
porque nós percebemos que aquilo que nós fizemos apenas estava focado em nós mesmos. E aí, os grandes problemas desse tipo de espiritualidade, a decepção pelo servir sem recompensas. Nós percebemos que todo o sacrifício nosso foi em vão. A frustração por não adquirir mudanças consistentes. Tudo é transitório. E a inquietação em não reconhecer a ação de Deus. Consequentemente, abandono das práticas devocionais, abandono do serviço cristão e, por vezes, abandono da comunidade cristã. Nós paramos de orar, nós paramos de ler as Escrituras, nós paramos de servir a igreja, servir no ministério da igreja, e muitas vezes nós simplesmente deixamos de vir à igreja, deixamos de estar no meio do povo de Deus. Mas é interessante que Jesus nos convida a um tempo de mudança, a um reavaliar da maneira que nós estamos praticando a nossa espiritualidade. Ele vai dizer: e quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. O desafio que nos é dado na prática da oração é voltarmos o foco para Jesus, e esperar nos méritos concedidos gratuitamente. Então, a maneira que nós somos convidados a reavaliar a nossa oração, aquilo que eu tenho feito, a minha preocupação é a minha própria realidade e o que as pessoas têm visto em mim, ou o foco é apenas a minha relação com Jesus? Queridos, nessa reavaliação, Jesus nos convida a uma espiritualidade da intimidade. Quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu Pai que está em secreto. Então, reavaliar a nossa espiritualidade é sair do público e voltar para a intimidade. Jesus nos convida a uma espiritualidade de dependência. Então, seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. E é interessante que quando ele coloca essa espiritualidade de intimidade, ele fala: não são mais as pessoas que estão vendo vocês, não é mais a multidão que está aplaudindo vocês, mas quem está olhando para vocês agora é o próprio Deus Criador. O Pai que te vê em secreto. E é um detalhe que passa despercebido na nossa vida, porque nós achamos que Deus apenas ouve a nossa oração. Muito mais do que isso, Ele vê a prática da nossa oração. Ele vê a prática da nossa espiritualidade. E esse deve ser o desejo dos seus discípulos. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E aí deve ser o nosso desejo de aprender a prática da oração. Não uma prática focada em nós, mas uma prática centrada em Jesus. A prática da oração cristocêntrica, primeiro, revela as nossas reais necessidades. Quando a oração é focada em nós, nós achamos que precisamos do mundo todo para sermos felizes. Nós precisamos de tantas outras realidades para encontrar um sentido da nossa existência. Nós vamos perceber que tudo que nós queremos, mesmo se nós obtermos, nosso coração permanecerá insatisfeito. Mas quando a oração é focada em Jesus, aí sim, nós vamos saber o que nós temos necessidade. Aponta para uma urgência, para a urgência da transformação. Se é focado em nós, Deus, um tempo eu mudo. A hora que Deus quiser, eu vou fazer diferente. A hora que Deus me chamar, eu venho para a igreja. A hora que Deus me alertar de algo, assim eu faço. E aí então nós percebemos que focado em nós sempre adiamos o compromisso. Mas quando nós focamos em Jesus, nós vamos perceber como é urgente a prática da transformação. Incentiva-nos a persistência. Quando é focado em nós, queridos, nós desanimamos rapidinho. Nós, o tempo todo, paramos de fazer. Mas quando está focado em Jesus, não será um domingo ou outro, não será um dia ou outro, não será um momento ou outro, nós iremos persistir. E quando é focado em Jesus, nós criamos expectativas, porque nós sabemos que Ele vai fazer. É o salmista no Salmo 5 que vai dizer que de manhã Ele ergue a voz, de manhã Ele apresenta a oração e Ele fica esperando.
É a certeza que ao longo do dia, quando ele começa a prática da oração, focada na pessoa de Jesus, ele cria expectativa no coração, porque ele sabe que ele depende totalmente do Cristo, e esse Cristo não vai decepcionar, esse Cristo vai responder às suas orações. A oração cristocêntrica nos dá maior compreensão de que Deus está no controle de nossas vidas. Quanto mais eu foco em Jesus, mais consciência eu tenho que Jesus é aquele que controla e conduz a minha vida. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. A oração, o desafio da fé, os benefícios da oração cristocêntrica. Lucas capítulo 11, do verso 5 ao 13. Lucas 11, 5 ao 13. Capítulo que começa com o pedido dos discípulos de querer aprender a orar. Jesus diz assim a partir do verso 5. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E a outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-nos por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em um lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Queridos, Jesus utiliza de 2 possibilidades para apontar algumas realidades. Ele fala de alguém que recebe um visitante inesperado na sua casa, e quando ele olha para a sua despensa, ele percebe que não tem nada para oferecer àquele amigo que chegou de maneira inesperada. Mas também ele fala de uma relação mais próxima, mais íntima, não fora da casa, a um pedido de um terceiro, mas alguém dentro da casa, aonde um filho procura o seu pai e pede a ele um alimento. E ele fala exatamente de 2 realidades diferentes, de uma necessidade que surge externamente, mas de algo que surge internamente no nosso lar. E a partir disso ele dá algumas realidades para a gente, as probabilidades da vida. Queridos, é interessante que nós achamos que a vida é uma linha contínua e nada sai do nosso controle. Mas Jesus deixa claro que repentinamente uma necessidade pode surgir. Algo pode repentinamente aparecer na nossa porta que nós não teremos condições de corresponder. Nós não teremos condições de suprir aquela necessidade. Então ele vai falar de probabilidades da vida que muitas vezes nós, quando planejamos o nosso dia, não colocamos na ponta do lápis. Mas ele fala a possível impossibilidade de resolvermos. É possível nós temos uma impossibilidade de resolver. Simplesmente algo tão fácil, pão, apenas 3 pães, para dar a alguém que apareceu de madrugada. Eu não tenho como fazer isso, porque eu alimentei meus filhos, os meus filhos comeram os pães que tinham, e agora eu não vou poder oferecer. Eu simplesmente não esperava uma visita repentina, mas surgiu. E aí eu percebo que aquela nova situação, eu não tenho condições de responder. A diferença entre teimosia e perseverança. A teimosia é uma tentativa louca, desesperada de achar alguma coisa na despensa que você já percebeu que não tem. Você já abriu aquele armário e percebeu que não tem pão.
Mas você vai teimoso, não, vai que tem uma bolacha, vai que tem um arrozinho que eu posso fazer rápido, vai que tem um miojo aqui, eu resolvo o problema em 5 minutos. Mas você está sendo teimoso porque percebe que não há nada a oferecer àquela visita inesperada. E aí você percebe que é uma outra oportunidade de perseverar, ir até o seu amigo e bater a porta dele e vai dizer: eu não vou dar nada para você porque eu já estou dormindo, os meus filhos estão dormindo, eu não vou levantar para oferecer. E ele mostra a diferença de você buscar aquilo que constantemente você percebe que não vai dar resultado, mas a diferença em buscar aquilo que você tem consciência que Deus vai lhe abençoar. E a maldade das intenções ocultas em boas ações. Uma das coisas que nós desconsideramos muitas vezes é o quanto que as nossas boas intenções estão cheias de maldade. Por mais que a gente faça algo bom, a maldade está presente no nosso coração. E aí não tem como dissociar essas realidades. E muitas vezes nós damos esmola a alguém, mas com a expectativa de ser aplaudido. Muitas vezes nós entregamos um copo de água para alguém que nos pede a porta de casa. Mas infelizmente, muitas vezes a maldade da intenção está presente. Então, por que Jesus diz: ninguém vai dar ao filho? E ele diz: mesmo vocês sendo maus, a maldade está no coração de vocês. E o desejo muitas vezes é praticar o mal. Mas mesmo assim, vocês vão praticar o que é bom. E aí ele mostra que o pedido de socorro bem direcionado resulta e lhe dará tudo o que tiver necessidade. E o que você pedir ao Pai Celestial, Ele vai dar a você o Espírito Santo. Ele mostra então que quando nós buscamos o lugar correto, na maneira exata, nós vamos receber a resposta. E muito mais do que aquilo que nós pedimos. Quando reconhecemos as nossas limitações e a maldade presente em nosso coração, passamos a focar na pessoa e obra de Jesus. Quando nós abrimos despensa e percebemos que não tem pão, e nós não temos condições de oferecer, e sabemos o quanto nós somos limitados e maldosos no nosso coração, aí sim nós vamos perceber: eu preciso buscar a Jesus. Eu preciso encontrar esse Senhor. Eu preciso entregar meu coração por completo e dizer: controla a minha vida. Ou seja, assim colhemos os benefícios da oração cristocêntrica. Não vamos focar em nós, mas vamos focar apenas na pessoa e na obra de Jesus. 3 breves lições desse texto. Os benefícios da oração cristocêntrica. O primeiro deles, as evidências de nossas necessidades. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. Queridos, quanto mais eu foco em Jesus, mais evidentes ficam as minhas reais necessidades. Quanto mais eu olho para Jesus, mais eu percebo o quanto eu preciso mudar na minha vida. Quanto mais eu olho para Jesus, mais eu percebo o quanto eu estou falho na minha caminhada. Quanto mais eu olho para Jesus, mais consciência eu tenho das minhas reais necessidades. O sentimento de que nada precisamos é contrariado diante das surpresas que a vida nos proporciona. Eu não preciso de Jesus, eu não preciso orar, essa semana tudo está bem, tudo vai da melhor maneira possível, eu estou tão bem empregado, a família está bem, os filhos estão bem, eu não preciso de nada. Mas aí, nesses momentos, nós somos contrariados pela surpresa que a vida nos proporciona. E aí o que Jesus faz? Ele quebra qualquer pensamento de autossuficiência. Ele mostra o quanto nós precisamos dele, o quanto nós necessitamos buscá-lo em oração. Quando nós achamos que tudo está bem, ele fala: espera aí, eu quero mostrar para você que as coisas não estão no seu controle, que você precisa me buscar em oração. E aí Jesus, ele vai contar essa história e colocando algo interessante, um problema terceirizado. Você já está na sua casa, com seus filhos alimentados, você já está deitado, pronto para dormir, o dia acabou bem, nada faltou para a sua família e para a sua vida, mas repentinamente um problema que não é seu, que não tinha nada a ver com a sua realidade. Alguém bate na sua porta, porque um amigo do seu amigo
surgiu para ele uma necessidade. Um amigo do seu amigo que não tem nada a ver com você, apareceu na casa dele, e aí teve a liberdade de bater na porta, e o seu amigo esperto abriu a porta para ele. E abriu a porta sabendo que não tinha pão na despensa, mas resolveu acolher. E o problema que era do seu amigo, causado por amigo dele, agora tornou-se o seu problema. Queridos, a amplitude da necessidade de dependermos de Jesus revela o quão carentes somos da suficiência. Carentes de suficiência nós somos. Quando nós percebemos que não é limitado a minha vida, a minha família, aos meus filhos, mas de repente alguém pode precisar, um outro pode depender, uma necessidade pode surgir longe da minha realidade. Aí sim eu vou perceber que a minha insuficiência não é suficiente. E eu vou entender o quanto que eu sou carente de uma suficiência. E aí eu vou perceber que aquilo que eu tenho feito é pouco demais. A intimidade que eu tenho construído com Jesus é pequena demais. O tempo que eu dedico em oração não é o suficiente. A ilusão que a religiosidade provoca em nós é o que fazemos é o suficiente. Estou vindo na igreja, de vez em quando sobra um tempo eu leio a palavra. De manhã eu tenho minha oração antes do café. Eu tenho agradecido o meu alimento e Deus tem sido fiel, colocado pão à minha mesa. Eu acho que é o suficiente. Mas repentinamente surge uma necessidade que está fora do meu controle. Aí eu percebo a amplitude da necessidade. E eu percebo que aquilo que eu tenho feito não é o suficiente. A consciência das necessidades nos dá a noção da responsabilidade de dependermos de Jesus. Quanto mais consciência eu tenho da necessidade que não se limita a mim, a minha visão limitada da vida, mais noção eu vou ter da responsabilidade de depender de Jesus. Por quê? Sempre existirá algo faltando. A minha despensa pode estar cheia, mas Ele precisa que eu ore pela despensa de outro. A minha vida pode estar resolvida, mas eu sei que eu tenho que buscar mais a Deus em oração, porque alguém precisa ser transformado. Eu conheço a Jesus, mas alguém pode não conhecê-lo ainda, e precisa que eu ore por ele, para que ele conheça Jesus. Sempre existirá algo a ser buscado. Eu oro, pastor, em 2 minutos e parece que o assunto acaba. Sabe por que acaba? Porque está focado em você. Está focado nos seus problemas, nas suas circunstâncias, não está focado em outras realidades. Por exemplo, hoje nós vemos aí que houve um acordo de paz de novo de Israel e Gaza. Qual foi o tempo que nós gastamos em oração para que pudesse então alcançar aquele povo, que pudesse trazer paz à realidade, para que aquilo que vimos a cena hoje do alimento chegando aos moradores de Gaza, as crianças correndo pegar o alimento, qual foi o momento que nós oramos por eles? Mas o quanto nós oramos a semana agradecendo o pão nosso de cada dia. O quanto nós agradecemos ao reclinar a cabeça no nosso travesseiro e agradecer a Deus a paz que nós temos e a liberdade no país de buscar a Jesus. Nós percebemos, queridos, que sempre existirá algo a ser buscado. Sempre existirá a necessidade de novos caminhos. Sempre vai precisar que coisas mudem na nossa vida. Que decisões sejam tomadas, que a sabedoria chegue no coração de cada um de nós. O benefício da oração cristocêntrica são as evidências das nossas necessidades, mas também o benefício da oração cristocêntrica, a convicção para perseverarmos e aguardarmos. Digo-vos que, se não se levantar para dar-nos por ser seu amigo, todavia, o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Convicção para perseverarmos e aguardarmos. Queridos, há uma distância entre a perseverança e a expectativa. A esperança é você continuar fazendo repetidamente uma mesma realidade, para que você possa, em um momento oportuno, receber a resposta da sua perseverança. Mas ele vai nos ensinar que a prática da perseverança também resulta na prática da expectativa, de aguardar. Ele fala então que esse homem foi até a casa do seu amigo e aí então pediu ao seu amigo. Mas a resposta é: vai embora. Vai embora, eu já coloquei os meus filhos para dormir. Já estão alimentados. Vai embora que eu já estou preparado para dormir. Pega a sua preocupação, pega o seu problema, que não é meu, e vai para a sua casa.
Mas é interessante que aquele homem continua clamando, continua pedindo. E essa palavra importunação não tem conotação negativa de grosseria, mas de ousadia confiante. Alguém que não desiste de pedir porque confia na bondade do outro. Aqui, o termo usado, traduzido por importunação, é diferente quando a gente ia pedir alguma coisa para a avó 3, 4, 5 vezes, e ele fala, para com essa ladainha, está importunando, deixa eu importunar a sua avó. Não é isso que ele está dizendo aqui. Essa importunação é uma convicção, que se ele pedir mais uma vez, o amigo, mesmo por saber que é o seu amigo, ele vai se levantar e vai trazer o pão. É uma convicção, ou seja, não é uma confiança depositada em nosso esforço, mas na bondade alheia. Quando nós insistimos na perseverança de orar, nós não estamos confiando no nosso próprio esforço, nós estamos confiando na bondade alheia. Quando eu passo anos e anos orando pela mesma realidade, eu não estou dizendo assim, se eu continuar orando, Deus vai chegar um momento e vai ser tão importunado por mim, que Ele vai falar, tá bom, pega aqui, toma o que você quer. Não é isso. Eu continuo orando, perseverando na prática da oração, não confiando no que eu estou fazendo, mas confiando na bondade alheia. O que isso tem a ver com a oração? O foco está em quem a ouve, mas também o poder da resolução também está naquele que ouve. Quando eu estou importunando, ou seja, uma prática persistente de oração, é porque eu sei que aquele que ouve é bondoso, e o poder de resolver as coisas também está nele. O poder nunca vai estar naquele que ora, mas naquele que ouve. Ou seja, aquele homem batendo para o lado de fora da casa, não tinha como resolver o seu problema batendo na porta, achando que bater na porta ia produzir pão. Mas a expectativa é que aquele que ouvia lá de dentro, iria abrir a porta, iria resolver o seu problema. Mas também, a perseverança está em quem necessita. Não está naquele que já está repousando. Não está naquele que já está com os filhos alimentados. Não está com aquele outro que tudo vai bem. Está naquele que, por lado de fora, está batendo na porta. A esperança de resposta também. Ou seja, se depende de mim a perseverança, da mesma forma depende de mim a esperança da resposta. Sou eu que estou aguardando Deus fazer alguma coisa. Sou eu que estou aguardando Deus mover sobre a minha vida para que a bondade dele seja revelada. Sou eu que crio esperança quando eu pratico a oração. E é interessante que, ó, como Jesus diz, e aí nós olhamos apenas a primeira parte. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, Jesus nos ensina não apenas a pedir, pois se o foco está nele, também nos alerta para aguardarmos. Eu vou bater, eu vou insistir, eu vou tentar, eu vou querer, mas ele diz, aguarda. Espere, porque a porta você vai achar, a porta vai se abrir, você vai receber, você vai encontrar. Então, quando nós focamos em Jesus, é a convicção que nós temos, que nós não estamos apenas praticando algo esperando o nosso esforço reconhecido, mas nós sabemos que aquele que ouve é bondoso, e assim ele vai se levantar, e ele vem ao nosso encontro, e vai suprir as nossas carências. E por fim, os benefícios da oração cristocêntrica. Ter a bondade de Deus, e não a nossa maldade, no controle. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O terceiro benefício da oração cristocêntrica é ter a certeza que é a bondade de Deus que conduz a nossa vida, e não a maldade que há no nosso coração. Queridos, nós sabemos que os vestígios da imagem e semelhança de Deus em nós, o que vem a ser o vestígio da imagem e semelhança? Nós sabemos que a desobediência de Adão corrompeu a imagem e semelhança de Deus no ser humano, mas ela não aniquilou a imagem e semelhança de Deus. A realidade é que tudo o que nós somos, há contaminação do pecado, mas ainda há o vestígio dessa imagem e semelhança de Deus em nós. Eis a realidade que a criança, quando vai atirar a pedra no amiguinho, ele tem consciência que aquilo vai ferir, que aquilo vai machucar. É a realidade que nós temos na sociedade, que tem leis para conduzir.
Mesmo a sociedade que não acredita em Deus, continua tendo uma lei moral para seguir, porque ainda há vestígios da imagem e semelhança de Deus em todo ser humano. O que isso faz conosco? Dá-nos a impressão de sabermos o que nos é bom. Quando há um vestígio, eu sei o que é bom para mim. Não é assim? A gente vai crescendo, vai entendendo cada vez mais que nós sabemos o que é bom para nós. Então, o tempo todo nós acreditamos que nós sabemos o que nós precisamos. Dá-nos a falsa impressão de fazermos o que é correto. O tempo todo nós acreditamos que aquilo que nós estamos fazendo é a melhor coisa a ser feita. É a melhor decisão a ser tomada. Dá-nos um perigoso sentimento de independência. Eu não preciso de Deus. Afinal de contas, a proposta da serpente é: se vocês comerem do fruto, vocês serão semelhantes a Deus. Ou seja, vocês vão poder ser independentes. E é o que nós vivemos tantas vezes na nossa vida. O que nós lembramos que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Queridos, Jesus diz assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas. Sabe o que é interessante? Apesar de querer oferecer o melhor, no todo da vida sempre respingará a realidade do pior que há em nós. Por mais que as nossas orações sejam cheias de boas intenções, porque é aquilo que eu estou pedindo a Deus, focando na minha própria realidade, na minha própria existência, eu acredito que aquilo é fantástico, aquilo é muito bom. Mas eu vou desconsiderar a realidade que tudo aquilo que, por mais que tenham boas intenções, há a maldade do meu coração. E alguém já disse que o de boas intenções e por mais que façamos, mas se o Senhor me der isso, vai ser tão bom. Se o Senhor me abrir aquela porta, vai ser uma benção. Se o Senhor fizer isso, eu tenho certeza que eu vou honrá-lo o tempo todo. Mas nós esquecemos da maldade que há no nosso coração. E é interessante que aí ele tira a realidade humana e aponta para a realidade divina, o vosso Pai celestial. E não há como não lembrar desse texto de Mateus 6:32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Ou seja, pessoas que se preocupam com o que comer, com o que vestir, é simplesmente aqueles que não entendem a realidade do reino. Não entende aquele que governa sobre a sua existência. Não compreende a bondade de Deus. Aqueles que andam ansiosos por aquilo que Deus já prometeu dar, não compreendem a bondade de Deus. E apenas permitem que a maldade do seu coração continue governando sobre os seus dias. Continuam achando que as coisas vão acontecer de mal a pior, que as coisas vão ser destruídas de cada vez mais sobre a nossa realidade. Nós simplesmente vamos desconsiderando que Deus está no controle e permitimos que a maldade do nosso coração governe sobre cada um de nós. Mas esquecemos que nós temos um Pai celeste, que não é limitado à nossa realidade humana caída. E Ele sabe que nós temos necessidade, e Ele já prometeu suprir cada uma delas. E aí, Ele diz: o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo. É interessante que parece que Jesus muda o assunto. Ele expandiu aqui e falou que Deus está dando o Espírito, que é a fonte de toda bondade e bênçãos, a viver dentro de cada crente. Parece que Jesus fala de uma necessidade corriqueira. Você tem necessidade, alguém pode precisar de um pão, alguém pode precisar de um trabalho, alguém pode precisar de um abraço, de uma palavra amiga. Mas repentinamente ele fala da carência humana, circunstancial aqui desta vida, e fala do Espírito Santo. Parece que muda o assunto totalmente, mas não. Aqui John MacArthur vai dizer, ele está dando o Espírito Santo, que é a fonte de toda bondade e bênçãos. Deixa eu ler aqui para vocês o comentário completo do John MacArthur. Para aqueles que pedem um presente, ele dá ao doador. Para aqueles que pedem um efeito, ele dá a causa. Para aqueles que pedem um produto, ele dá a fonte. Para aqueles que buscam conforto, ele dá o edredom. Para aqueles que procuram o poder, ele dá a fonte de poder. Para aqueles que procuram a verdade, ele dá o Espírito da verdade.
Para aqueles que procuram amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele dá o produtor de todas essas coisas. A habitação do Espírito Santo é a fonte de todo o bem na vida do cristão. A realidade, querido, é que quando nós pedimos algo para Deus, Ele diz, eu vou dar meu Espírito Santo para você. Quando nós achamos que nós precisamos de algo, eu sei o que você precisa. E o Espírito Santo passará a habitar no seu coração. E esse fonte doador de toda a bondade de Deus estará presente sobre vocês cada dia da sua história. Queridos, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se vos encher do Espírito. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, quando nós buscamos a nossa própria vontade, nós vamos nos embriagar de coisas que irão tirar a nossa consciência e a nossa capacidade de conduzir a nossa vida. E o que simplesmente vai acontecer é que a maldade estará no controle da nossa vida. Todas as vezes que nós tomamos decisões a partir de nós mesmos, nós estamos permitindo que a maldade do nosso coração governe sobre nós. Mas quando nós tomamos a decisão de nos encher do Espírito Santo, literalmente é permitir que a nossa vida seja guiada pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo vai dizer o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Na nossa espiritualidade, cantando e louvando a Deus. O que nós iremos fazer é simplesmente não trocar a comunhão da igreja por nada. Nós iremos querer estar no meio do povo de Deus, louvando e exaltando. Nós vamos querer exatamente estar no meio daqueles que estão sendo construídos para toda a eternidade. Nós vamos perceber o quanto é um privilégio nosso viver a realidade do reino de Deus, do reino dos céus, aqui no meio do povo de Deus. Mas também as nossas relações, ele diz, sujeitem-se uns aos outros. Quando nós pedimos, então, a Deus, abençoa o meu casamento, abençoa o meu esposo, abençoa a minha esposa, abençoa os meus filhos, ele diz, o Espírito Santo ensinará vocês a serem sujeitos uns aos outros. O marido vai dar a vida pela sua esposa. A esposa vai honrar o seu marido. Os filhos serão um pai e mãe que se importem com eles. E os filhos irão aprender a honrar o seu pai e a sua mãe. A realidade é que o Espírito Santo será muito mais suficiente do que qualquer outra necessidade que nós possamos criar na nossa vida. Em relação à nossa profissão, sirvam como se fosse para Deus. Aquilo que nós fazemos, não queremos ser reconhecidos pelos homens, porque a recompensa virá de Deus. E nossos enfrentamentos revistam-se da armadura de Deus. A realidade que nós temos é que a nossa vida não estará no controle da nossa maldade, mas a bondade de Deus conduzirá cada dia da nossa existência. Queridos, os benefícios da oração cristocêntrica, as evidências das nossas necessidades. Nós vamos saber o que nós realmente precisamos. Achamos que temos tudo, repentinamente, uma nova realidade surge. A convicção para perseverarmos e aguardarmos, não confiantes na nossa perseverança, mas na bondade daquele que ouve. E ter a bondade de Deus e não a nossa maldade no controle. É ter a certeza que Ele nos dará o Espírito Santo. E assim será a bondade dEle conduzindo a nossa vida e não a maldade que há no nosso coração. Que possamos então aprender a prática da oração cristocêntrica, tirando a nossa justiça própria e focando apenas naquilo que Jesus fez e tem feito pela realidade de cada um de nós. Quero convidar você a esse momento, orarmos, buscarmos a Deus e pedindo a Ele que nos ensine a prática da oração cristocêntrica e assim colhermos os frutos, os benefícios que Ele nos traz a partir dessa prática da oração. Pai, nós sabemos o quanto focamos em nós, o quanto focamos os nossos esforços, o quanto ainda acreditamos na meritocracia espiritual. Mas nós queremos aprender desse evangelho do Senhor, Deus, dessa realidade que focar apenas na pessoa de Jesus, e assim entender a Deus que é nele aquele que ouve, aquele que responde, que deve ser a nossa expectativa, a nossa esperança e a nossa perseverança, Deus, em buscar. Para que, a Deus, possamos colher os frutos, a Deus, aquilo que Cristo já tem dado, aquilo que Cristo já conquistou a cada um de nós. Porque sabemos, a Deus, que muito mais do que pedir o pão nosso de cada dia,
muito mais do que pedir um dia tranquilo de paz, muito mais do que pedir a prosperidade, qualquer outra coisa. Nós precisamos aprender a pedir o Espírito Santo. E assim sabemos, ó Deus, que o Senhor dá a todos aqueles que lhe pedem. Termos mais o Espírito Santo na nossa vida. Não nos contentarmos apenas em sermos selados por Ele, mas sermos conduzidos a cada dia da nossa vida pela presença do Espírito Santo em cada um de nós. E assim, ó Deus, nos abençoe, para que possamos colher os frutos dessa oração cristocêntrica, e assim descansar na Tua bondade, e assim, ó Deus, entender que nós continuaremos buscando, na certeza que podemos aguardar, porque não está em nós, mas está na bondade do Senhor, a convicção da resposta das nossas orações. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, e nos ensine ao longo dos dias a prática da oração cristocêntrica, para a Tua honra e Tua glória, em Jesus, o nosso Senhor. Amém.